Good morning, good afternoon, good Bom evening. dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao Congresso da UIA. Eu sou Vera Regina Tangeri, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. É um prazer estar aqui moderando esta sessão. Essa é a sessão número 80, Vulnerabilidades e Desigualdades. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro momento, eu gostaria de agradecer ao Congresso Mundial de Arquitetura pela honra de estar participando, né, com mais um trabalho nesse importante evento. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Will Robson Coelho, sou arquiteto urbanista, doutor em urbanismo pelo ProURB, FAO, UFRJ, em 2017. Atualmente, eu sou gerente do processo de revisão do plano diretor na Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura de Maricá, e o trabalho que a gente vai apresentar hoje é um trabalho que é uma experiência do edital de patrocínio do CAU, Conselho de Arquitetura de Urbanismo, Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, o edital lançado em 2018, e onde a gente foi contemplado por um projeto em parceria voltado para a Fundação Caritas, Rio de Janeiro, Pastoral de Favelas, numa área da Chácara do Catumbi, que é um dos bairros antigos e tradicionais do Rio de Janeiro. Vou aqui compartilhar a minha apresentação. Estão vendo? Essa experiência da assistência técnica habitacional... Will, ok, apareceu, ok. De interesse social em área de uso capião coletivo, esse é o tema do trabalho. É uma experiência onde a gente foi tratar de um caso previsto no Estatuto da Cidade, que são os condomínios especiais. Então, a linha de apresentação vai, diferente da apresentação anterior, era uma intervenção de arquitetos dentro da habitação. Nossa intervenção é mais baseada na questão da regulação urbanística de uma ocupação, né? No caso, essa ocupação era uma ocupação consolidada na franja de duas importantes favelas que existem na área próxima à área central do Rio de Janeiro, que são as favelas do Morro de São Carlos e a favela situada na franja de Santa Teresa. E essa ocupação, esse assentamento, é um assentamento consolidado com origem histórica, né, de uma propriedade que foi de um barão, uma propriedade histórica, um barão do Xixorro. Nela foi um processo que, há cerca de 50 anos, pessoas ocuparam o casarão principal e estão assentadas lá. Então, essas famílias ganharam o direito de regularização fundiária há um certo tempo, e aí já tem o RGI numa posse coletiva, né, num instrumento coletivo beneficiado pelo Estatuto da Cidade. A etapa seguinte seria a de consolidação
num condomínio especial. Para isso era necessário o levantamento físico das unidades e do reconhecimento, né, individuais dessas moradias, para uma regulação do condomínio. Então, aqui vocês têm a planta, mais ou menos, né, então, da localização do entorno da área, né, que a gente fez localizando o entorno e a área de ação, né? E aqui está um pouco do processo de construção, né? De como a gente reconheceu esse campo, né? E de como a gente deveria tratar. Então, como eu disse, esse projeto é um projeto no campo técnico da arquitetura urbanística, mas em relação à etapa de consolidação urbanística de uma regularização urbanística prevista pelo Estatuto da Cidade. Tá? Esses moradores eram objeto de um benefício, que era o uso capião coletivo, e que a etapa seguinte, exigida pelo Estatuto, é a regularização urbanística da área. As atividades, então, previstas, elas foram baseadas em uma estrutura planejada que envolveu levantamentos, né, a realização de plantas e cadastro físico das moradias, o mapeamento local das áreas de uso coletivo e privativas, a identificação de problemas habitacionais gerais na área, a orientação sobre parâmetros urbanísticos e construtivos, e o processo final envolvia orientações para a formação do condomínio especial com as normas de uso e ocupação da área e as regras de convivência local. O início do projeto, a data do convênio foi no final de 2018, mas, de fato, a gente se instalou na área a partir de fevereiro de 2019, né, com reuniões e início do diagnóstico também em fevereiro. Uma segunda etapa, já depois das visitas prévias e contato de formação do processo participativo, né, com a comunidade, a instalação de um comitê de acompanhamento, a gente começou a fazer os levantamentos no mês de abril de 2019. Um ciclo de reuniões a gente começou em maio e junho de 2019, com a conclusão do contrato no final de julho de 2019. Um pouco do início do projeto, dessas datas, né? Então, o processo, então, o nosso grande foco era a participação comunitária, o envolvimento dos moradores para essa discussão, né? Esclarecer a questão da regularização fundiária e um pouco da capacitação e dos objetivos do trabalho, né? Então, a gente fazia uma mobilização com convites de porta em porta, antes da entrada da equipe, fizemos folhetos e pequenas reuniões antes, né, de início com os moradores. Então, aqui tem umas fotos da primeira atividade. Utilizamos um dos espaços dos moradores que tinham lá, que era um salão de festa de uma das casas, para fazer as reuniões, e sempre fazíamos nela. Também ocupamos um espaço de um pátio central, na frente do casarão, depois vocês vão ver. Então, o ciclo de reuniões comunitárias foram 5 reuniões, né? Depois, na segunda etapa. A primeira reunião, a gente discutiu as formas de participação e decisões coletivas. Então, com o auxílio de colegas que também estavam na equipe, né, que depois eu vou falar mais à frente, que o trabalho foi coordenado por mim, mas havia uma equipe tanto da Pastoral de Favelas, da Fundação Caritas, como também uma equipe de apoio social da PUC, né, Universidade
Católica do Rio de Janeiro, que nos deu apoio social também. Então, é um trabalho multidisciplinar. A segunda oficina, a gente discutiu a segurança fundiária e o sentido da regularização, né? Então, também havia dinâmicas de tarjetas, onde a gente identificava dificuldades, qualidades e esperanças, né, para poder organizar o diagnóstico da área e, assim, propor as regras. Depois, a gente, na terceira reunião, a terceira atividade, a gente fez uma travessia dentro da área do condomínio, né, do futuro condomínio, para identificar os usos coletivos e privativos. Então, havia uma dinâmica, a gente fez também uma roda e uma dinâmica com um varal, onde também as pessoas, depois da rodada, eu passei dentro do condomínio e das identificações dos problemas, a gente sentou em uma roda e penduramos no varal as questões que estavam sendo observadas. A quarta reunião foi uma reunião já sobre o uso e ocupação, e a conservação e a convivência, né, das edificações, os espaços coletivos. Essa dinâmica a gente fez em cima também de mapas, né, da área ampliados e impressos, e também de uma pequena maquete simbólica, né, bem figurativa, para ilustrar aos moradores o seu lugar e seu reconhecimento dentro do espaço. Então, foi uma dinâmica de cada um colocar a sua casinha, se reconhecer no espaço, onde é que era a sua casinha dentro daquele espaço. Então, foi uma dinâmica muito, muito interessante. E, por fim, no final já do contrato, né, de parceria, a gente fez a apresentação, né, do relatório final com as indicações dos resultados dessas apreensões que a equipe técnica fez, né? Então, esse é um pouco do detalhamento das oficinas, como elas aconteceram, e elas resultaram num plano final que ficou num relatório que foi entregue à comunidade, à Pastoral de Favelas e ao CAU, né, porque era a prestação de contas do contrato de parceria e do patrocínio que o CAU nos deu. Aqui tem um pouco dos resultados, né, que foram apurados no processo, relativos às questões que foram apontadas pelos moradores, né? Então, a maior parte em relação a dificuldade que eles tinham de ocupar o espaço, de se utilizar dele, né, e as carências daquele espaço. O casarão é uma questão muito interessante, porque, embora ele seja histórico, ele não é tombado e está densamente ocupado. Há uma discussão toda da prefeitura de tentar ocupar esse espaço, mas ele está subdividido em várias moradias. Então, não foi possível, eles ganharam a causa, então é uma discussão, acho que para um novo projeto, uma outra etapa, talvez, uma intervenção no casarão e uma readequação dessas unidades, adaptações. Os impactos alcançados e as possibilidades. Então, o projeto participativo apontou uma identificação de patologias construtivas, problemas de desenho da localização das moradias, né? E consideramos que esse projeto ele é muito importante nessa questão da assessoria técnica de arquitetos urbanistas aos moradores. E ainda essa questão da formação dos condomínios especiais é uma questão ainda a ser construída, porque a gente pesquisou, não há no Brasil experiências consolidadas sobre a prática desses condomínios especiais, nem exatamente como seria essa demarcação e essa construção desse condomínio especial. Então, apesar de todo o nosso trabalho, né, a gente não conseguiu ainda dar seguimento e consolidar a reunião dos moradores para fechar esse condomínio especial. Aqui eu tenho um pouco do exemplo dos materiais usados durante o nosso trabalho, né, os instrumentais de campo, então uma ficha do que foi produzido, das patologias, da identificação das fotos e dos levantamentos, né, que foram feitos em cada moradia.
Havia uma ficha também de um levantamento social, que a equipe social, a nossa assistente social, Josiane, aplicou, junto com um apoio de estagiários, uma equipe de apoio da PUC, né, coordenada pelo professor Rafael. E houve também uma necessidade, porque era uma exigência também, de além do cadastro físico, existia um cadastro social do perfil dos moradores. Nós apresentamos um relatório, né, que foi entregue aos moradores e à pastoral e também ao CAL, então está tudo consolidado, das duas etapas. E aqui, caminhando para nossas conclusões, né, as justificativas desse patrocínio do CAL, a necessidade da assistência técnica no cumprimento dessas ações, né, e etapas finais dessa ação judicial, que foi a conquista dos moradores do RGI, né, do registro do uso capião coletivo. Essa experiência financiada e patrocinada pelo CAL, ela pode ter sido uma referência no desenvolvimento de ações semelhantes de regularização fundiária, sobretudo nessa área de uso capião coletivo. Consideramos esse projeto de caráter inédito na formação de condomínios especiais, ainda não finalizado, mas que é um caminho a ser desenvolvido. Há pouco registro de situações similares de áreas usucapidas nesse estágio de formação de condomínios, né, no artigo o que se reflete no artigo 10 do Estatuto da Cidade. Aqui nós temos esse material que está ilustrando ao lado, foi o folheto também que a gente fez para explicar para os moradores o que era o projeto e como a gente ia desenrolar as atividades e a programação. Fazendo umas considerações finais, né, para reflexão aqui no Congresso Mundial, né, a gente estava enquadrado no campo das vulnerabilidades e desigualdades urbanas. A gente acredita que esse projeto do Chácara do Catumbi, né, trabalhou essas ações, né, de ação conclusivas da regularização fundiária. E reforçamos que esse projeto tem a ideia de contribuir à reflexão necessária e profunda sobre o debate da prática profissional do arquiteto urbanista, no sentido de enfrentar a ampla e complexa ressignificação de seu lugar social e cultural, ou seja, o papel social do arquiteto, ou seja, o papel social do profissional diante da possibilidade de crise, mas também de expansão do seu campo de atuação no campo de atuação do arquiteto. Dito isso, né, ilustrando mais um pouco aqui, eu queria, de novo, agradecer e mostrar a equipe, né? Então, o Monsenhor Luiz Antônio, que é o coordenador da Pastoral de Favelas, também era o responsável pela coordenação. Aqui tem a foto da equipe, então eu tenho uma equipe muito prazerosa de trabalhar, então são os 4 arquitetos e mais o apoio técnico, né? E a equipe da Pastoral e a equipe da PUC Rio. Esses poucos recursos que o CAL tem patrocinado, esse tipo de ação, parece pouco recurso, que ainda não dá para fazer em larga escala, mas é importante, né? E no caso do trabalho na Chácara do Catumbi, né, ainda que seja tímido, com poucas famílias, também nos dá esse modelo experimental, né? E a coisa da inovação lá na Chácara do Catumbi é tentar entender o que seria o condomínio especial no qual o Estatuto das Cidades, no artigo 10, cita, porque não há um detalhamento do que seria esse condomínio especial, né? Então, uma das dificuldades de dar prosseguimento
é porque assim, o enquadramento da lei, não existe um enquadramento por um condomínio especial. Quando a gente vai ver a regulamentação, a gente não consegue fugir do formato do condomínio tradicional. Então, embora a gente tivesse feito todo o trabalho de levantamento, apontar, a gente não consegue formalizar ele institucionalmente como diminuição de regras e aprovar esse condomínio edilício, né? A própria prefeitura não está preparada, porque não dá para aprovar as condições normais de um condomínio dentro de um assentamento que não tem as mesmas regras do que do entorno regular da cidade. Então, eu digo que é inovador no sentido de começar a pensar como regulamentar isso, né? Então, foi um exercício. A pandemia um pouco atrapalhou, né? Porque a gente era para ter dado continuidade no trabalho em 2020, e meio por estar também os profissionais afastados, né, trabalhando em home office, a gente não conseguiu na prática. Existia a ideia de, mesmo a gente sem recursos, continuar prestando serviço voluntário, mas a gente não conseguiu implementar isso. Talvez no momento próximo, os profissionais que trabalharam, né, os 4 profissionais, Lúcia, Denise, Sandra, que estavam com a gente como arquitetas e urbanistas no projeto, a gente vai poder retomar reuniões junto com o apoio da Pastoral de Favelas e tentar viabilizar. Houve conversas com a Prefeitura do Rio, também com setores, mas a gente não conseguiu evoluir depois do término do contrato. Então, talvez um novo contrato de patrocínio para a gente viabilizar uma segunda etapa.